Um dos maiores medos do ser humano é o medo da solidão. Já dissemos isso outras vezes. Medo de estar completamente sozinho. Não é de ter um momento sozinho, porque inclusive momentos sozinhos são bons. Mas é a ideia do abandono. Por meio de Cristo, este medo é sanado. Deveria. Porque por meio de Cristo, nós jamais estaremos sozinhos. A Escritura nos diz que o Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, quando finalmente estaremos agrupados no grande povo de Deus, chamado também de família de Deus, para vivermos eternamente com Ele. Não há solidão no cristianismo, em hipótese alguma. Porque esse que prometeu é para sempre o nosso sumo sacerdote, que está sim à destra de Deus, mas intercedendo por nós, conosco, em toda a nossa jornada. Nunca estaremos sozinhos. Nós vamos dar continuidade a Hebreus, exposição de Hebreus, capítulo agora 7, a partir do primeiro versículo até o versículo 19. Vamos fazer a leitura. Os irmãos acompanhem, então, a leitura da palavra do Senhor. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio,
necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de suas fraquezas e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome para sempre, porque o Senhor nos deu uma viva esperança, uma esperança em Cristo Jesus. Não estamos nem estaremos jamais sozinhos. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, para que compreendamos a glória de Cristo e para que, aplicando a nossa vida, sejamos exortados, edificados, fortalecidos e confortados. Que o Senhor nos abençoe, Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, recapitulando um pouquinho, precisamos lembrar sempre que Hebreus está escrevendo para judeus, né, o autor do livro, e que há um problema real. Vários judeus que haviam se convertido, como diziam, pelo menos, eles haviam retornado ao judaísmo. Isso significa apostasia. Em hipótese alguma, devemos pensar que judeus praticando o judaísmo significará algo bom, piedoso, bonito ou mesmo agradável a Deus, de forma alguma. Porque o judaísmo hoje nada mais é do que uma religião que deve ser considerada como uma negação da palavra de Deus. Mas por que se está escrito no Antigo Testamento? Porque a prática do judaísmo é uma rejeição à continuidade ou cumprimento dele, que é o cristianismo. Ou seja, é a negação de que Jesus é o Messias prometido. Então, aqueles que voltaram para o judaísmo, eles estavam apostatando, portanto, negando que Jesus era o Messias prometido pelo Antigo Testamento. E o autor quer mostrar que não, que Jesus não é um erro, Jesus não é um equívoco, Jesus é sim o Messias prometido. Porque os judeus estavam sendo tentados constantemente, provavelmente por os sacerdotes, levitas, escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei, que naquela época não se converteram e que estavam tentando trazer os seus irmãos, pensando em etnia, trazer de volta para o judaísmo. Hebreus vai mostrar: Cristo é superior a todo o Antigo Testamento. Cristo é superior a toda a lei e a todos os personagens e a tudo que foi ordenado, porque Cristo é o cumprimento de tudo. E esse é o propósito. Chegando aqui, ele precisa mostrar por que Cristo é sacerdote. Como é que nós vamos ficar sem um mediador? Pense nisso. Como é que nós vamos falar com Deus? Quem vai interceder por nós? Quem nos aproximará de Deus? Porque nós ainda somos pecadores, ou não? Há algum anjo por aqui? Ainda somos pecadores. E uma vez que ainda somos pecadores, a necessidade do mediador é evidente. Então, o autor tem que mostrar, tem que provar que Jesus é sumo sacerdote.
Questionamento básico que deve ter surgido naqueles dias. Mas Jesus não é da tribo de Levi, ele não pode ser sumo sacerdote. Jesus é da tribo de Judá, todo mundo sabe. São provas que eram encontradas na própria família, da descendência de Davi, da tribo de Judá. Inclusive, os evangelhos nos contam também. Como Jesus pode ser sacerdote? Como Jesus pode ser sumo sacerdote? E uma vez que ele não é da tribo de Levi, os cristãos estariam sem um mediador, ousando-se a chegar à presença de Deus sem um mediador? Lógico que não. O autor quer mostrar que Jesus é sim o mediador entre nós e Deus. Ele é sim o sumo sacerdote que está intercedendo por nós, que está nos ligando a Deus. Sim, ele é. Mas como, já que ele não é da tribo de Levi? E é quando ele começa a explicar. Ele terminou o capítulo 6, o versículo 20, ele terminou assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, ou seja, Jesus entrou no Santo dos Santos por nós, como mediador, para mediar nossa relação com Deus, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sumo sacerdote, mas como? Segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa segundo a ordem de Melquisedeque? Pense na ordem dos advogados, por exemplo. Segundo a sequência natural de herdeiros daquele ofício, daquele chamado, ele segue a sequência de Melquisedeque. Melquisedeque foi estabelecido por Deus como sumo sacerdote. Vamos ler agora o texto. E Jesus, ele é o herdeiro desse sumo sacerdócio de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque, a linhagem dos sacerdotes de Melquisedeque, não por filiação, mas por promessa divina. Mas onde é que está isso? Vamos para Gênesis, capítulo 14, para nós lermos o texto que nos fala de Melquisedeque. Gênesis 14, versículo 18. Abraão, para vocês entenderem o que está acontecendo, havia lutado contra Quedorlaomer e outros reis para libertar Ló, seu sobrinho, que estava cativo, por causa de uma guerra que aconteceu entre 9 reis. E então, ele vence, consegue tomar tudo que fora levado por Quedorlaomer e os demais reis, e volta. E nessa vitória aparece um personagem do nada. Esse personagem que aparece do nada diz o seguinte, versículo 18: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Este Melquisedeque aparece do nada aí. Mais à frente, e bem mais à frente, no Salmo 110, vai aparecer uma profecia, uma promessa de Deus, citando Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Salmo de Davi. Boa parte, e talvez até todos os salmos de Davi, contêm profecias messiânicas. E ele diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E é sobre este que o autor está falando. De onde vem o sacerdócio de Jesus? Vem daquele. Mas quem é Melquisedeque? Então vamos
ver o que o autor vai nos falar. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, veja que ele diz que Melquisedeque é rei de Salém, uma cidade que também vai aparecer assim do nada. Esta cidade, Salém, ela tem a mesma raiz da palavra Shalom. É uma palavra que significa segurança, firmeza, paz, principalmente. E, portanto, o autor vai explicar lá embaixo. Ele vai dizer que ele é rei de paz, porque é a raiz da palavra Shalem. Ela era o nome da cidade. E tem o significado de a cidade da paz. Esta cidade, ela é a cidade anterior a Jerusalém. Ela vai aparecer na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, Gênesis 33, versículo 18. Diz assim: voltando de Padã Arã, chegou Jacó são. Aí, nas nossas versões atualizadas, o tradutor interpretou que a palavra Shalem deveria ser traduzida não como a cidade, mas como a palavra salvo, porque é a ideia de segurança. Chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. Os tradutores do hebraico para o grego entenderam que aqui era a cidade de Shalem, onde Jacó chegou. Ou seja, mesmo que poucas vezes, esta cidade vai aparecer. Salmo 76, versículo 2, Salmo 76, versículo 2, diz o seguinte: em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Aqui é suficiente para ficar claro que Salém é a antiga Jerusalém. E era exatamente de Salém a Jerusalém que Melquisedeque era rei. Por que a gente sabe que é Jerusalém? Porque Sião é Jerusalém. Sião é o monte onde Jerusalém foi erguida, foi construída. Portanto, se Salém é Sião, Sião é Jerusalém. Salém nada mais é do que o antigo nome da cidade que Deus escolheu para que o povo do Senhor vivesse, e mais, para ser a cidade do grande Rei, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi exatamente em Jerusalém que Deus entregou o seu Filho Jesus para morrer. E é lá que Melquisedeque reinava e aparece do nada para nós. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Veja que Melquisedeque não era só rei, ele era sacerdote. É fácil a gente querer encontrar nele os três ofícios. É difícil tentar encaixar o ofício profético, porque Melquisedeque aparece claramente como sacerdote, como rei, mas não aparece na Bíblia uma indicação evidente de que ele também era profeta de Deus. As características nos apontam para um possível ofício profético, mas ele não aparece, não tão claramente. Mas observe que não é uma pessoa qualquer, alguém que Deus realmente revestiu de autoridade para ser sacerdote dele e ainda governar uma cidade que ganhou um nome tão importante, a cidade da paz. E ele diz que o seu nome não só é rei de paz, o significado do seu governo,
mas também rei de justiça. Disse, por que rei de justiça? Porque a palavra Melquisedeque, ou Meler Tzadik, é uma junção de duas palavras. Rei é o Meler e o Tzadik, que é justiça. As duas palavras hebraicas formam o nome dele. Logo, o significado do nome de Melquisedeque é exatamente rei de justiça. Sendo assim, aquele homem que aparece do nada é sacerdote do Deus Altíssimo, da cidade da paz, e é um rei de justiça. Observe que ele está mostrando que homem investido e revestido de autoridade e de uma certa glória. Percebem que não é alguém pequeno. E versículo 3 diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Nesse momento, muitos vão dizer assim, então era o próprio Cristo. O que ele está dizendo não é que ele não nasceu ou não morreu. É que o texto sagrado, propositadamente, nos traz Melquisedeque sem nenhuma outra informação. Por que faz isso? Exatamente para transmitir a ideia de uma existência eterna. Não é que ele seja. E aí você fica confuso. Então, ele é o que no final das contas? Ele era o próprio Filho de Deus? Duas palavrinhas, de mesma raiz, por sinal, creio que nos ajudarão a entender o propósito. Melquisedeque seria o próprio Jesus ou seria uma figura de Jesus, um tipo de Cristo? É o que vem no versículo 3. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Pule um pouquinho os versículos. E versículo 15 diz assim: e isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Os meninos que estão apurados aí na teologia devem lembrar a discussão sobre a substância de Cristo. Se ele, de fato, era semelhante ao Pai na sua substância, ou se ele era exatamente igual na sua substância. Isso se dá porque há duas palavrinhas gregas muito parecidas, homós e homóios. Homós significa o mesmo, a mesma, portanto, essência. Não apenas semelhante, mas o mesmo. E o homóios significa semelhante, similar, parecido. Portanto, com certeza tem que ter alguma ideia, sim, que ligue os dois, mas não é o mesmo. E por que nós falamos que duas palavrinhas nos ajudarão? É porque exatamente esta raiz vai aparecer aqui. Quando o autor diz que ele foi feito semelhante, e quando ele diz que à semelhança de Melquisedeque se levantou outro sumo sacerdote, ele não usa essa raiz, essa palavrinha homós, que significa o mesmo. Ele usa a palavrinha semelhante, homóios, que foi uma grande discussão importantíssima dentro da história da igreja. Jesus tem a mesma substância do Pai ou só uma semelhança? Os cristãos entenderam à luz da Escritura que era exatamente a mesma. Mas no que diz respeito a Melquisedeque, o autor não diz que Jesus tem a mesma, não é o mesmo de Melquisedeque. Diz que ele é semelhante. Considerando o uso dessa palavra, nós vamos olhar para Melquisedeque não como sendo o próprio Cristo,
mas como sendo um personagem real da história, que Deus na época escolheu para ser rei de Salém, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, e que era um homem muito importante diante de Deus, e que foi revelado para nós daquele jeito, sem dizer nome de pai, nome de mãe, genealogia, não conta o seu nascimento, não conta a sua morte, propositadamente, para que hoje pudéssemos ser conduzidos a entender que o propósito de Deus era levantar um sumo sacerdote, não segundo os levitas, mas levantar um sumo sacerdote semelhante a Melquisedeque, um sumo sacerdote que fosse eterno, como a ideia do texto de Gênesis transmite para nós, uma certa eternidade de um homem que não tem começo nem fim. Portanto, resolvemos um problema grande. Melquisedeque não era o Cristo, mas era um tipo de Cristo. E feito, portanto, semelhante ao Filho de Deus, não o mesmo Filho de Deus. Para nós é importante também essas duas palavrinhas para aplicação às nossas vidas. Melquisedeque é rei de justiça. E Melquisedeque é rei de paz. Rei de justiça, porque o seu nome significa isso. E rei de paz, porque a cidade significa isso. E essa é a figura do sumo sacerdócio de Cristo. Jesus é sim o nosso rei de justiça. Jesus é sim o nosso rei de paz. E qual é a cidade que estamos esperando, onde Jesus governará o mundo com justiça? Jerusalém. Jerusalém, que é exatamente a cidade onde foi a cidade de Melquisedeque. O mesmo lugar. Portanto, o reino de Deus, o reino de Cristo, é um reino de justiça. E é um reino de paz. Você não pode esperar menos do que isso. Você pode esperar de todos os outros governantes, todos os outros políticos, todas as outras nações. Você pode esperar corrupção, mentira, engano. Você pode esperar muitas coisas desses povos. Mas você não pode esperar algo diferente do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça. O reino de Deus é um reino de paz. Qual é a implicação para nós hoje, que estamos esperando a consolidação da chegada deste reino? É que nós, que somos cidadãos do reino de Deus e esperamos a cidade edificada pelas mãos de Deus, devemos promover e vivenciar a justiça e a paz. Em hipótese alguma, podemos pensar diferente. Se pensarmos como cidadãos do reino de Deus em praticar a injustiça, estaremos corrompendo o reino de Deus. Algo que não é possível, porque o reino de Deus é sustentado pelo próprio Deus. Mas estaremos sujando aqui, porque nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A igreja, ela vive dentro do reino de Deus. E é um reino de justiça. Ela é conclamada por Deus a praticar a justiça, a viver a justiça. Nunca algo diferente disso. A andar na justiça. A jamais ser parcial, antes ser sempre imparcial. A jamais beneficiar uns em destruir outros, e ser sempre justo em seu juízo. Jamais julgar pela aparência apenas, porque pela aparência se condena inocentes. Mas a realmente buscar em Deus a verdadeira justiça, que realmente, sendo justa, dará a cada um segundo a verdade. É um reino de justiça. E Jesus, que é o Rei de justiça e o Rei de paz, é o nosso sumo sacerdote. O que significa
que ele está intercedendo diante de Deus por nós assim, com justiça e paz. A justiça que ele mesmo satisfez na cruz do Calvário. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, Jesus estava tomando o cálice da ira de Deus para satisfazer a justiça de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus estava dando para nós a sua justiça e tomando sobre si os nossos pecados. Este é o sumo sacerdote que temos diante de Deus, o Rei de justiça, que, sendo justo e justificador, pode dar a todos o livramento da condenação eterna. Que conforto! No mundo de injustiças, temos um sumo sacerdote que é rei e que advoga em nosso favor de forma justa. Mas, pastor, se é de forma justa, estou perdido, sou pecador, sei que sou. Segundo a dele, no caso, segundo a própria justiça dele, não de acordo com a sua justiça, você. Este Rei de justiça advoga em nosso favor. E sendo o Rei de paz, advoga graciosamente para que nós possamos vivenciar a paz com Deus, que excede todo entendimento. Romanos capítulo 5, versículo 1. A justiça e a paz por meio de Cristo Jesus. Diz assim Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Rei de justiça, ele é Rei de paz, e sendo o sumo sacerdote também, trouxe a sua justiça para nós, e a paz com Deus, que excede todo entendimento. É dele, e tão somente dele que dependemos. Este é o nosso Rei e Senhor. O autor aos Hebreus quer mostrar que ele é superior à lei mosaica. Para isso, ele mostra que Melquisedeque era superior a Abraão. E aí você vê a importância da construção textual do Pentateuco, de como Deus revelou a aparição de Melquisedeque. Versículo 4 de Hebreus, diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Veja, ele quer mostrar a superioridade de Melquisedeque sobre quem? O maior homem de Israel. Por que o maior homem de Israel? Porque Abraão é o patriarca, é o grande, começou tudo nele. Gênesis 12, Abraão foi chamado por Deus, e é de Abraão que vem o Isaque, e por sequência, os demais. A nação nasce em Abraão. Abraão, portanto, é o pai da nação de Israel, é o maior homem de Israel. E então, o autor aos Hebreus diz: mas eu te mostro ainda um homem maior que ele. Quem pode ser maior que Abraão? O fundador da nação de Israel. Quem pode ser? Aquele a quem Abraão dedicou seus bens. Aquele que que abençoou Abraão. Ele continua: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. E ele diz, versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Não é um filho que abençoa o seu pai. Quem é que abençoa quem? É o pai que abençoa seu filho. Então, todo mundo sabe disso. É o rei que abençoa seus súditos, não o contrário.
Não significa que não se possa orar uns pelos outros, mas é o maior que abençoa o menor. Então ele diz, é fora de dúvida, que uma vez que Melquisedeque abençoou Abraão, como nos diz o texto, volto para Gênesis 14, versículo 19, abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. É evidente que Melquisedeque, rei de justiça, rei de paz, rei e sumo sacerdote, era maior do que Abrão. Tendo em vista que ele era maior que Abrão, Abrão deu a ele o dízimo de tudo. Portanto, quem é maior, Moisés ou Melquisedeque? Pensando no estabelecimento do sacerdócio, Arão ou Melquisedeque? E Jesus é sumo sacerdote, não segundo a descendência de Arão. Jesus é sumo sacerdote, segundo a promessa de Deus, segundo Melquisedeque. Como nós lemos Salmo 110, voltamos a ler a promessa do Senhor. Salmo 110 nos diz, eu vou ler a partir do primeiro versículo. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus herdou um sumo sacerdócio superior ao estabelecido pelos levitas. Então, o autor aos Hebreus implicitamente pergunta para os judeus, vocês querem trocar o sumo sacerdócio de um homem superior até ao patriarca, o fundador de nossa nação? Querem trocar o sumo sacerdócio de Melquisedeque, do qual Jesus herdou, e um sumo sacerdócio que não tem um limite, porque Arão morreu, seus descendentes morreram, e todos os anos morrem os homens herdeiros do sacerdócio de Arão. Mas aquele de quem se testifica que vive para sempre é sumo sacerdote para toda a eternidade, porque ele não morre. Aquele que ressuscitou não morre, antes vive para sempre. Vocês querem trocar esse sumo sacerdócio por de homens que morrem e precisam ser substituídos? Portanto, o cristianismo tem um sumo sacerdócio muito superior. Um sumo sacerdote que está diante de Deus e vive para sempre. E que nunca precisará ser substituído. E que não só é sumo sacerdote, mas é rei. Possui os ofícios que Deus estabeleceu para abençoar o seu povo. O governo, a palavra, a mediação, o sacrifício. Este é o sumo sacerdote que temos. Todas as vezes que pessoas saem do cristianismo e voltam para o judaísmo, elas negam tudo isso. Elas negam aquilo que a própria escritura do judaísmo nos revelou há tanto tempo, acerca daquele que viria para ser o nosso eterno sumo sacerdote. Elas negam a providência de Deus acerca do nosso Salvador, que está à destra de Deus para interceder por nós eternamente. Agora pense, é ou não é um pecado grave? A apostasia é um pecado gravíssimo, a negação do Filho de Deus, o nosso sumo sacerdote.
Ao mesmo tempo que isso nos exorta a permanecermos firmes na fé, porque Hebreus está exortando os destinatários a serem firmes na fé. Enquanto ele nos exorta, ele também nos conforta. Você não está sozinho. Aquele que está mediando a nossa vida diante de Deus está sempre conosco. E ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão digno de glória, e está ao nosso lado para favorecer aqueles que esperam por ele. E está graciosamente intercedendo por aqueles que esperam por ele. Então faça bom uso, meu amigo, meu irmão. Faça bom uso. Você tem diante de si alguém que, revestido de glória, intercede por nós à destra de Deus sempre. Então por que você não ora? Por que você não clama? Por que você não lança sua vida diante de Deus todos os dias? Olha como era grande aquele que Deus levantou para ser o nosso mediador eterno. Por que você desperdiça tanto? Os homens fazem muita questão de ter uma boa relação política e social. Na empresa, muitos vão se preocupar em ter uma amizade com o chefe. Nas relações públicas, as pessoas vão ter uma preocupação, um interesse de buscar estar bem relacionadas com aqueles que estão dentro dos gabinetes públicos. As pessoas fazem muita questão de mostrar que elas, se não são importantes, estão bem relacionadas com pessoas importantes. É a famosa política. Mas nós temos alguém muito superior. Alguém para quem nós podemos recorrer ao próprio Deus. Alguém que, sendo justo e que nos trouxe a sua paz, intercede por nós. E nós muitas vezes desperdiçamos. E nós muitas vezes simplesmente não nos importamos, como se mais importante fosse conhecer o presidente da República do que o próprio Cristo, sumo sacerdote e rei, diante do Deus criador de todas as coisas. Há muitas pessoas que dão muito mais valor a falar com alguma pessoa importante aos olhos dos homens do que estar diante do Deus que criou os homens. Então, recorra a este sumo sacerdote. Recorra, vá a ele. Busque seu favor. Ele abençoou Abraão. Ele abençoou Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ele abençoa você também. Ele abençoou aquele que é o pai da nação de Israel. E ele pode abençoar você também. Porque ele já cumpriu a justiça, satisfez a justiça na cruz. E pode trazer para você todos os benefícios dessa justiça. Então, vai a ele. Não importa o que seja. Não importa. Vai a ele e lança sobre ele a ansiedade, dúvidas, medos, problemas, enfermidades. Lança sobre ele tudo, a direção da tua vida, da igreja, de uma nação. Lança sobre ele tudo, porque aquele que nos justificou e nos trouxe a paz com Deus está diante de Deus para interceder por nós continuamente, porque não precisa ser substituído, porque vive para sempre. Portanto, vai a ele. Você ora, você fala com o Senhor quantas vezes por dia? Você fala com muita gente. Mas com o Senhor, com aquele que vive para sempre, quantas vezes você usa as suas palavras? Percebe que nós não estamos muitas vezes fazendo uso, que as pessoas, os cristãos, não fazem uso daquilo que tem de melhor, dado pelo próprio Deus.
faça. Por que muitos cristãos estão ansiosos? Porque não fazem o que deveriam fazer, lançar sobre ele a ansiedade. Por que muitos cristãos estão confusos? Porque não fazem o que deveriam fazer, falar com ele, pedir sua direção. Por que muitos cristãos estão desanimados? Porque não fazem o que deveriam fazer, que é pedir ao Senhor força, ânimo para continuar. Por que muitos cristãos estão aflitos? Porque não fazem o que deveriam fazer, que é lançar sobre ele as suas angústias. Porque muitos cristãos parecem tão perdidos. Porque não fazem o que deveriam fazer, que é lançar sobre ele toda a vida, para descansar o coração nele. Não significa que ele vai fazer tudo o que nós queremos, mas que ele estará cuidando de nós como precisamos. Porque este sumo sacerdote é também o rei de paz e justiça. Está diante de Deus para nos abençoar com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, como diz Paulo em Efésios 1:3. Então, olha para ele, olha para o nosso sacerdote e conforte o seu coração numa vida de relacionamento com ele, numa constante entrega da vida na presença dele.